Unidade 3, Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 24.2, conteúdo: denotação e conotação, o sentido próprio e figurado das palavras. Habilidade: diferenciar o sentido denotativo e o sentido conotativo em frases. Olá, muito boa tarde a todos, professores e alunos, nosso segundo momento da aula. Vamos falar de um assunto bem interessante que é conotação e denotação. Em que momento nós podemos utilizar, né, essas palavras que terão esse sentido, né, que vão expressar esses sentidos. Então vamos lá para o conceito, nosso assunto de conotação e denotação e conotação. É o sentido próprio e figurado das palavras. Então, denotação é o sentido próprio e conotação é o sentido figurado das palavras. Então, denotação com o sentido próprio, no sentido literal da palavra, né, refere-se ao uso de uma palavra com o seu significado real. Então, quando eu digo real, é quando representa a realidade de um objeto, de um animal, né, ou de qualquer outra coisa. Então, é o sentido literal, aquilo que a gente pode procurar lá no dicionário e vai estar o significado real próprio daquela palavra. Então, como exemplo, nós temos aí o exemplo, ó, o gato da vizinha vive sempre atormentando o sossego da família. Então, nós temos aí o gatinho animal, né? Não tem, às vezes, um animal que fica... Um gatinho que sempre quer visitar a nossa casa, né? Então, a palavra gato, né, nesse contexto, está sendo colocado aqui, ó, ele é um animal, no sentido real, né, do que ele significa, né? Então, é um animal de estimação, né? Que todo mundo tem, animal de estimação. Quem tem aí um gatinho em casa? Acredito que muitos de vocês têm, não tem? Então, ele é o animal, o sentido real, tá? O sentido próprio do que significa a palavra, tá bom? Então, esse é o sentido denotativo, tá? Sentido denotativo, ou mesmo que denotação. Ok? Para você já ir se familiarizando com as palavras. Ok, gente? Seguindo, vamos ver mais um exemplo. A conotação agora. Conotação se refere ao uso de uma palavra no sentido diferente, ó, diferente daquele que lhe é comum, né? O sentido figurado. Então, você usa uma palavra, né, e que ela vai ter um outro sentido, que é justamente a conotação. Então, se eu digo o filho da vizinha é um gato, eu não estou falando do gato animal, não é verdade? Como eu expliquei no início para vocês. Naquele contexto em que eu coloquei para vocês no início, que o gato da vizinha vive atormentando, então, lá é o animal em si, é o sentido real da palavra. Aqui já é outro sentido. Estão percebendo? Então, o gato, por ele ser um animal bonito, não é verdade? Todo mundo quer ficar bajulando o gato, não é verdade? Fica lá agradando aquele animal, admirando ele. Então, a palavra gato está no sentido aqui de quê? De beleza, né? De ele ser bonito, atraente, né? Então, esse é o significado da palavra, dessa palavra, tá? Ele está sendo utilizado com esse sentido figurado, tá? Com o sentido figurado, né? Você usa a figura do gato, né, para dizer que o rapaz é
bonito, né? Que ele é atraente, que ele tem muita beleza. Então, esse é o sentido conotativo, né? Deu para vocês perceberem a diferença quando a gente usa a palavra gato no sentido real do que ele significa e no sentido figurado, ou seja, você usa com um outro sentido. Ele perde o sentido real e ganha um novo sentido, né? Para representar algo diferente daquilo que ele representa na realidade, ok? Vamos seguir para mais outros exemplos para que vocês possam observar a diferença. Ó, meu relógio de ouro foi roubado. Então, vocês estão vendo aqui o objeto. Então, o objeto que é feito de ouro, certo? Marília nadava em ouro. Então, observem que aqui, ó, o objeto em si, ele é feito de ouro, certo? Então, tá aqui a visualização do objeto. Quando eu digo Marília nadava em ouro, aqui, ó, já vai estar em outro sentido. Qual seria o sentido aqui, ó? O ouro não é um objeto caro, né? Por exemplo, aqui esse relógio, com certeza deve custar muito caro, né? Então, ele é muito caro. É um objeto valioso, né? Porque o ouro representa dinheiro, representa riqueza, né? Riqueza. Então, quando eu digo que Marília andava em ouro, o que eu estou querendo dizer? Que Marília vive na riqueza, não é? Vive na riqueza, ou seja, ela possui bens materiais, ela possui muito dinheiro, né? É isso o significado. Então, você observa, você nota que a palavra ouro, nesse contexto, significa algo diferente do que desse contexto aqui, né? Porque aqui eu estou fazendo a representação de um objeto que é feito em ouro. Só que o ouro, ele tem um significado, não tem? Ele tem um significado de ele ser valoroso, de que ele representa riqueza, né? Então, aqui, se eu digo que alguém nada em ouro, é porque ela vive na riqueza, né? Ela tem dinheiro, ela é rica, ela tem posses, né? Ela tem muitos objetos valorosos, ok? Perceberam, então, a diferença quando eu me refiro ao sentido real, que no caso aí o ouro, o relógio de ouro, está no seu sentido real do que ele representa, o objeto, a coisa, né? Quando eu me refiro assim, fulana vive nada em ouro, né? Então, vejam a diferença, né, da palavra ouro, ela ganha um novo significado, tá? Agora, é um detalhe importante a gente perceber nesse exemplo que eu coloquei para vocês, que o ouro, ele representa algo, né? O que ele representa? Riqueza. Então, você faz uma comparação, né? De como a Marília vive. Então, a gente sempre tem que observar o que esse objeto representa na realidade, né? No sentido real, quando a gente usa a conotação, né? Já com outro sentido. E esse sentido vai estar essencialmente ligado ao que representa essa figura, esse objeto, esse ser, ok? Vamos então para mais outro exemplo. O homem fez transplante de coração. Então vejam aí. Ele fez o quê? O transplante de um órgão, né? Um órgão que faz parte do nosso corpo, né? Ele faz parte do nosso corpo. Então, aqui, ele já está sendo utilizado com um sentido real, né? Então, aqui nós temos o quê? Sentido denotativo. Denotativo. É o sentido real, né? Do que representa a palavra coração. É claro que nesse contexto aqui, né? Ele fez um transplante de coração, ou seja, tiraram o coração dele e colocaram o coração de uma outra pessoa.
É isso que chama, que representa, que significa a palavra transplante, ok? Então, aqui eu tenho um sentido denotativo, tá? Denotativo, o sentido real do que significa a palavra coração, nesse contexto. Vamos ver num outro contexto como é que fica a palavra coração. Aquele homem tem coração de pedra. Vejam bem, eu tenho a mesma palavra, coração, porém ela está ligada a uma outra palavra, né? A um outro ser, que no caso é a pedra, e aí ele vai ganhar o quê? Um outro significado, né? O que significa a pedra? A pedra não é um objeto duro, né, que não tem sentimento, é apenas um objeto, uma coisa. Então, o que está querendo dizer que esse homem é? Né? Já que o coração, ele é, na realidade, muitas coisas dos nossos sentimentos, né, estão relacionados ao coração, não é isso? Quando a pessoa é muito sentimental, muito sensível, né, as pessoas costumam dizer que essa pessoa ela é muito coração, né? Ela é muito sentimento. Então aqui a palavra coração ela vai ganhar um outro significado, né? Por quê? Porque eu estou querendo dizer que este homem ele é uma pessoa que não tem sentimento, não tem sentimento, né? Por quê? Porque ele está ligado. Veja que ele faz uma relação com essa palavra aqui, né? Mas mesmo assim eu estou usando o sentido conotativo. Eu estou fazendo uso de uma figura, de um objeto, que no caso aqui é a pedra, né, para simbolizar algo, né, que vai me dizer que essa pessoa não tem sentimento, né? É uma pessoa dura de coração, né? Pessoa dura, dura de coração. Já ouviram essa expressão? Então, é uma pessoa que ela não se comove, né? Ela não se sensibiliza de maneira tão fácil, né? Tem pessoas que são extremamente sensíveis, né? Qualquer coisa que acontece, ela chora, ela se desespera, né? Então, essa pessoa é considerada muito sensível, né? Os sentimentos são muito mais aflorados. E tem aquelas que não, né? Pode estar acontecendo o que tiver acontecendo, ela está ali, tranquila, na dela. Parece que não foi nem com ela, né, que aconteceu. Então, ou então pode representar também uma pessoa que é má, né? Uma pessoa que só tem maldade no coração. Então, essa pessoa também pode ser considerada como uma pessoa coração de pedra, não tem sentimento, ok? Perceberam então a diferença quando a gente usa a palavra coração em um determinado contexto, em um outro contexto ela pode ter um outro significado. Então, isso a gente chama de linguagem conotativa, conotação. A palavra está sendo utilizada com outro sentido, ok? Vamos lá, mais outro exemplo. O arrogante pensa que é uma estrela. Então vejam aí a expressão desse rosto, né? Uma pessoa orgulhosa, cheia de si. Então isso chama-se arrogância, né? E por ele ser arrogante, ele pensa que ele é uma estrela. O que significa a estrela para nós? Estrela, ela é o que? Um astro, né, que tem luz própria. Então, quem não admira uma estrela, não é verdade? Numa noite enluarada, quando no interior geralmente fica assim bastante escuro, né? A gente pode ir para fora, no quintal, e a gente vê as estrelas. E é tão encantador, né? Então, a palavra estrela, nesse contexto, ela está sendo utilizada no sentido conotativo, né? Por quê? Porque pelo significado que tem a palavra estrela, por ela ser um astro iluminado, que tem luz própria, né? Então, ele vai estar sendo o quê? Representado, né, por essa pessoa que se acha que é uma estrela, que todo mundo tem que admirar, que ela é superior, né? Superior às outras. Então, aqui eu tenho linguagem, vamos lá? Aqui eu tenho a linguagem conotativa, tá? Linguagem conotativa.
Então, eu estou fazendo uso de uma figura, de um objeto, no caso a estrela, que tem um significado, e eu jogo para a pessoa, tá? E um outro, como seria o sentido real da palavra? Então, eu tenho a estrela d'alva é a mais bela. Então, aqui, eu já estou falando no sentido real do astro, né? Do que ele representa, do que ele significa, né? A beleza que ele tem. Né? Você olha para o céu e você vê lá as estrelas, e aí, claro, ela tem uma beleza, né? Quem não admira? Então, aqui, ó, eu tenho o sentido denotativo. Denotativo. Por quê? Porque é o sentido real da palavra, né? Da palavra estrela. Estou usando o sentido real, porque ele é belo, ele é encantador, né? E aí, quando você faz esse uso para uma pessoa, ela já vai ser um outro sentido, ela vai ganhar um novo sentido. Ok, turmas, então vamos continuar com o nosso assunto, vamos falar agora da conotação, o que ela significa, né? Já dei algumas pinceladinhas para vocês no primeiro momento, então vamos continuar falando sobre esse assunto interessante. Vamos lá. A conotação, ela é o sentido figurado. Uma palavra é usada no seu sentido conotativo, ou seja, figurado, quando apresenta diferentes significados, sujeitos a diferentes interpretações, dependendo do contexto frásico, ou seja, o contexto da frase, em que aparece, quando se refere a sentidos, associações e ideias, né, que vão além do sentido original da palavra, ampliando sua significação mediante a circunstância em que a mesma é utilizada, assumindo um sentido figurado e simbólico. Então, gente, a conotação, ela é um sentido conotativo, em que ela vai ter vários significados. E esse significado, você vai ter que fazer o quê? Uma interpretação, tá? Do que ele significa. Então, por isso que é um sentido figurado e simbólico, tá? A gente usa determinadas palavras que vão ter uma modificação, né, no seu sentido real, tá bom? A conotação é uma linguagem figurada que ela também vai estar na poesia, né? Vai estar na poesia, vai estar na letra das músicas, né? Em frases. Então, esse sentido conotativo, ele é muito utilizado em poesia, é um elemento que constitui, né, em muitas partes da poesia. Então, nesse poema de Manuel Bandeira, vamos lá então com a letra dele, para a gente mostrar onde é que está o sentido conotativo, né? Eu faço versos com quem chora, de desalento, de desencanto, fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e ardente, cai gota a gota do coração. Então vejam que nessa estrofe, né, do poema dele, ele diz o seguinte, ó, meu verso é sangue. Então vejam bem, o que é o verso que ele se refere aqui? O verso são isso aqui, a construção do poema, não é? E ele diz que é sangue. O que representa o sangue, né? O sangue é vida, né? Pode ser também o sentido de sofrimento, né? Então, quando alguém diz assim, eu dou meu sangue por esse trabalho, eu dou meu sangue por essa família, ou seja, existe o quê? Um sacrifício aí, né? Então, aqui ele está fazendo uma comparação dos versos dele com sangue. Então, ele está utilizando aí, gente, a figura de linguagem, a conotação, né? Por quê? Porque ele está comparando o sangue, né, como um sacrifício, tá? Não é o sangue no sangue do significado do que ele representa para nós seres humanos, não, tá?
é no sentido de ser um sacrifício, de ser trabalhoso, né? Porque você construir um poema, ele é difícil, né? Não é fácil você construir um poema. Aí ele diz, ó, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, ó, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Então, vejam que ele está fazendo a comparação aqui como se o sangue dele estivesse derramando, não é verdade? Quando ele diz, ó, gota a gota do coração. Então, é um sentimento, né, que ele é o que? Ardente. Ao mesmo tempo que é um sacrifício você construir um poema, mas ao mesmo tempo ele pode ser ardente, né? E aí ele diz que dói nas veias, ó, amargo e quente, como se você sentisse, né, o gosto do sangue, né? Mas tudo isso é na linguagem conotativa. Não é que significa o sangue caindo realmente, não. Ele faz uma comparação no momento que ele está escrevendo esses versos, como se cada palavra que ele vai montando esse poema fosse gota a gota, né, do coração dele. Né? Então, ele coloca todo o quê? O sentimento dele no momento de construir esse poema. Não é? Então, essa estrofe ela é bem interessante, né, porque ele usa a conotação utilizando a palavra sangue, né, coração, que é sentimento. Ele faz toda uma linguagem conotativa aqui, né, utilizando as veias, que é por onde o sangue passa, né, e ele faz essa comparação como se o sangue estivesse caindo, né, do seu coração. E nestes versos, continua o poema, e nestes versos de angústia, ó, versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então vejam bem que é um sentimento tão difícil, né? Quando ele se refere aqui ao versos de angústia. Nestes versos de angústia. Então, quer dizer, o sentimento que ele está tendo, né, no momento de ele construir esse verso, ele provoca uma certa angústia nele, né? Assim dos lábios a vida corre, deixando acre sabor na boca. Ou seja, o prazer, no fim, né? No fim, ele vai ter um certo prazer aí quando ele terminar de construir esse poema, né? Então, ele diz, eu faço versos como quem morre. Então, aqui, ó, versos como quem morre. O que ele quer dizer, né, nessa linguagem conotativa? Ele faz uma comparação. Um sofrimento, né, de todo um sofrimento, mas mesmo assim ele conseguiu construir os versos dele, né, apesar de ter esse sentimento de morrer, de morte, né. Então, a figura de linguagem chamada conotação, ela vai estar presente nos poemas e também nas letras de música, né, quando você utiliza um símbolo, né, para representar um sentimento, uma dor ou uma alegria, depende do que você quer colocar, né, nessa sua música, por exemplo. No próprio título, né, da música, já tem uma linguagem conotativa aí, né? Quando ele diz choram as rosas. Então, no título, nós temos a figura de linguagem chamada conotação, a linguagem conotativa. Por quê? Porque choram as rosas. Eu pergunto para vocês, as rosas choram? Não, né? As rosas não choram. É um ser, é uma flor belíssima, mas ela não tem essa capacidade, né? Só nós, seres humanos, temos essa capacidade. Então, olhando aí para a letra da música, vocês veem que no título, né, aqui nós já temos uma figura de linguagem, que no caso é a conotação, a linguagem conotativa, usada
na palavra rosas, né? E aí ele diz com o verbo chorar, né? Então aqui ele está usando a linguagem conotativa, né? Por quê? Porque as rosas não choram, não é verdade? Então, o que ele quer representar com esse choro, né? É a tristeza, né, de um amor talvez não correspondido, não é verdade? Então ele inicia: choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Seu perfume, ó. Seu perfume se transforma em lágrimas. Então vejam que aqui eu tenho linguagem conotativa. Por quê? Porque as rosas, elas têm perfume, não é verdade? Só que aí ele está usando o quê? Uma imagem, né? Uma figura das lágrimas, né? Como se as rosas estão chorando, né? E então, através do seu perfume, se transformam o quê? Em lágrimas. Então, se as rosas choram, é claro que vai ter lágrimas, né? Só que isso é uma linguagem conotativa, porque quem é que está chorando, na verdade? Né? Da palavra rosas. Quem é essa pessoa que está por trás da palavra rosa? No caso, é ele, né? Ele, a pessoa, o homem, né? Então, nós temos o que aí? Linguagem conotativa. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma. Olha só. Aqui eu continuo tendo a linguagem conotativa, né? Porque quem chora não é as rosas, né? É ele, o homem, está apaixonado, né? Então, a pessoa. Então, por trás da palavra rosas, né, nesse contexto da música, diz que é uma pessoa, né, que está chorando porque ele está apaixonado, não é verdade? Aí ele diz: chora minha alma como um pássaro de asas machucadas. Vejam bem que agora ele já está comparando ele a um pássaro, né? Então, quem é esse pássaro? É ele. Ele, o rapaz, né? O homem por quem está apaixonado por uma pessoa. Então, um pássaro machucado, claro, ele vai sofrer, não é? Nos meus sonhos te procuro, chora minha alma. Então, vocês perceberam que a linguagem conotativa, ela vai estar presente também na letra das músicas. E as músicas, quanto mais nós tivermos linguagem conotativa, mais bonita fica a poesia dessa música, né? Então, vamos ver mais um exemplo. Flor e o Beija-Flor, Henrique e Juliano. É a letra da música, né? E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim. Então, olha só como ele coloca, né? O amor aqui, ó. A flor e o beija-flor, a flor e o beija-flor como se fossem amor, né? Ele apresenta o amor. Diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim. A flor mais linda do jardim. Quem é? No caso, é ela, a pessoa, né? Por quem ele está declarando o seu sentimento, não é isso? Paredes, Jorge e Mateus. Isso aqui é de outro cantor. Ah, se essas paredes não falassem. Ah, se o travesseiro não contasse. Então, veja que utiliza a palavra paredes e travesseiro, dando uma certa personificação para eles, né? Por quê? Porque parede não fala, né? E travesseiro também não. Então, ele está usando o que aqui? Linguagem conotativa, tá? Porque ele usa esses seres como se fossem dando um outro sentido aí, né? De ações humanas. Então, as principais características, nós temos denotação, é uma palavra com significado restrita, é uma palavra com sentido comum, dicionarizado, palavra utilizada de modo objetivo, é uma linguagem exata e precisa. A linguagem conotação, ela é uma palavra com significação ampla, dada pelo contexto, palavras com sentidos carregados de valores afetivos, palavra utilizada de modo criativo e artístico. Linguagem expressiva rica em sentidos.